Caros alunos da Universidade de Salgado de Oliveira, eu venho aqui falar para vocês que a situação do nosso país é grave e que a gente tem que se cuidar e para que essa situação se acabe logo. Então eu estou aqui fazendo uma videoaula para vocês, para o curso de engenharia, sobre administração de empresa. Eu já coloquei o material no espaço do aluno, os exercícios estão na própria apostila, e eu vou toda semana colocar um artigo e exercício para vocês fazerem, mas é só acompanhar a apostila que cada semana eu estou fazendo uma videoaula falando sobre um capítulo. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. A gente vai terminar onde nós paramos, né? Eu falei sobre a Escola de Relações Humanas, de alto ao meio, contei a história para vocês, como ela surgiu e por que ela surgiu. Depois eu falei para vocês sobre a escola burocrática de Max Weber. A gente fala de escola estruturalista, né? E eu falei para vocês que a burocracia ela é boa porque o processo burocrático segue um checklist, né? Todas as áreas precisam de um processo burocrático. No Brasil, a única coisa é diferente, porque aqui é uma disfunção. Quando a gente fala em burocracia no Brasil, é uma disfunção da própria teoria. Aqui a burocracia ela se torna uma coisa enfadonha, demorada, mas o processo burocrático não é para isso, é para seguir uma rotina, um processo. Ou seja, através de checklists que são normais, como um organograma, né, onde a gente vê a hierarquia de uma empresa, um fluxo, né, onde a gente consegue enxergar o passo a passo do trabalho, o gráfico de Gantt, que a gente vê o cronograma do trabalho e tantos outros. Eu falei para vocês isso, montei um fluxo, vocês viram até muito, né? Um fluxo sobre o namoro, né? Como é que a gente vai começar a pedir uma pessoa para namorar, e aí a gente montou esse fluxo junto na sala de aula. E eu deixei um trabalho para vocês montarem um fluxo nesse dia, você fazer um fluxo de uma rotina de vocês. E agora vamos continuar. A gente vai falar sobre, além da escola burocrática, a gente tem alguns ícones que fazem parte no Brasil hoje dessa escola burocrática, que é o Vicente Falcone. Então o Vicente Falcone hoje é um dos poucos que estão vivos ainda, que trabalha com processo. Ele tem vários livros publicados, Em Busca do Resultado, que é um livro dele muito bom, que vocês deveriam ler, que fazem a diferença na estrutura de uma empresa. Então, a escola estruturalista ela é baseada no processo burocrático, mas que busca resultados prementes. E aí, lá no finalzinho, tem outras escolas. Aí vocês vão ver na apostila, tem a escola comportamental. A gente estuda o comportamento humano do homem no impacto do processo produtivo. Ele é movido por emoções, sentimentos, motivado por alguma coisa para fazer uma tarefa. Antigamente, na escola clássica, a gente observava que o homem trocava o trabalho para um prato de comida. E aí, com o desenrolar e o desenvolvimento do processo, hoje o homem já tem outros tipos de comportamento no trabalho. Então a escola comportamental começou a analisar o homem no seu lado psicológico, psicográfico e motivado para o trabalho de uma forma categórica. O que leva o homem a produzir mais do que o outro. E começaram a estudar esse tipo de desenvolvimento. Então a escola passou por um processo de metamorfose, ou seja, onde o homem não é que era o ponto fundamental do processo, mas ele é que fazia a diferença. Depois vem a escola contingencial. O que é a escola contingencial? O que ela fala? Na verdade, ela começa a observar que a empresa não está só no mundo. Ela precisa de uma relação externa. Então, ela tem uma relação externa com os fornecedores, com os clientes. Ela não é só no mundo. Ela precisa dessa relação. A gente chama de força motriz, né? O que é essa força motriz? Essa força motriz, para existir uma empresa, precisa ter um empresário, funcionário e o cliente. Isso é fundamental. Então, quando se descobre que a empresa não é só, que ela precisa realmente ter um contato externo com o mercado, com fornecedores, com clientes, a escola abordou muito bem isso aí. E depois a gente tem a teoria neoclássica, que é de Peter Drucker, que aborda o classicismo de Taylor, mas com umas funções que Fayol colocou, as funções administrativas que são importantes para a administração. E aí, no final desse capítulo, tem 3 questões para vocês responderem, ok? Agora vamos para o capítulo 3, que fala sobre planejamento, processo decisório. A gente sabe que tomar decisão é difícil, né? Ainda mais numa empresa, onde envolve processo, gente,
dinheiro e matéria-prima, pior ainda. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que tomar como suposições para tomar uma atitude coerente e correta. O processo de tomada de decisão, ele segue alguns pré-requisitos. Por exemplo, número 1, identificação do problema. Muitas das vezes o problema nem existe, a gente imagina que o problema existe. A gente tem que identificar qual é o problema, qual é a raiz do problema, para começar a trabalhar isso. Qual é a raiz do problema? Da onde o problema surgiu? Como ele surgiu? De que forma ele surgiu? 2, definição dos critérios de decisão. Que tipo de decisão eu vou tomar? Como eu vou tomar essa decisão? Pautada em quê? 3, atribuição de pesos aos critérios que eu vou colocar. Ou seja, se eu tenho um problema, eu vou atribuir peso para as soluções. Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, dependendo da alternativa que eu escolher. 4, investigação de alternativas de solução. Então eu tenho que investigar quais são as soluções plausíveis para poder colocar um peso nelas para ver qual é a melhor forma de se resolver o problema. 5, verificação das alternativas. Então eu vou verificar as alternativas e vou dar peso, como já disse. 6, seleção de uma das alternativas. Se eu tenho 15, a gente faz um brainstorm. Se a gente tem 15 soluções para um tipo de problema, como a gente vai colocar peso para cada uma delas? E a gente vai começar por eliminação. De 15 a gente tira 10, de 10 a gente tira 5, né? Sempre baseando em duas coisas fatais para a administração, que são dinheiro, custo e tempo, que é uma coisa, o recurso mais escasso que nós temos dentro do processo. A gente selecionou a alternativa através dessa pontuação, a gente fez um brainstorm, separou por um quadro, viu quais as soluções mais viáveis, tirou a melhor solução. E aí a gente começa a implantar essa alternativa escolhida. O 7º passo é implantar essa alternativa escolhida. Depois que a gente implanta, a gente começa a fazer a avaliação de resultados. É como se a gente estivesse fazendo um PDCA. Planejamento, execução, correção, controle e de novo planejamento. A gente começa a avaliar os resultados. Porque é o seguinte, olha só, identificar um problema não é fácil, é muito difícil. Porque existem vários caminhos que podem chegar a um resultado negativo. Então, vocês, na apostila de vocês aí, vocês vão ver que existem tipos de problema. Nós temos problemas estruturados e problema não estruturado. O que é um problema estruturado? É um problema que é de fácil solução. Há o problema, por exemplo, desconto de um vendedor numa loja. Ele já sabe qual desconto que ele pode dar, então ele vai dar o desconto para o cliente. E problema não estruturado, que você não tem como resolver. Não depende de você para resolver, depende de uma instância maior. Então, o problema estruturado é muito mais difícil. Então, por isso que a gente tem que ter essa capacidade de decisão através dessas alternativas. Agora, existem defeitos nas soluções. Eu vou anunciar alguns para vocês aqui, que está na apostila de vocês. Excesso de confiança. Toda vez que você tem muita confiança naquilo que você está fazendo, pare, pense, porque o medo é uma ferramenta muito boa para a decisão. Nos faz estar alerta. O excesso de confiança a gente pode pecar. Essa é um dos defeitos da solução. O outro defeito é a satisfação imediata. Tudo que você tem um retorno imediato não é bom. Dentro da empresa, geralmente isso é médio prazo ou longo prazo. Se resolve a curto prazo, mas o retorno vem a médio e longo prazo. O efeito âncora, quando dados iniciais do problema obscurecem as informações posteriores. Percepção seletiva. O que é percepção seletiva? Impede a análise imparcial do problema. Você está envolvido, então você não tem imparcialidade. O erro de contextualização ocorre quando certos aspectos do problema são enfatizados em detrimento a outros. Ou seja, você enxerga uma coisa e enfatiza tanto aquela coisa que você esquece o outro lado. Então, você contextualiza errado o problema. Erro de representação. Consiste em avaliar as alternativas com base em problemas anteriores. Cada problema ela tem o seu significado e a sua alternativa. Nenhum problema é como o outro. Erro de causa. Ocorre quando os resultados casuais são associados às causas que não lhe dizem respeito. É aquela coisa do empirismo. O que é uma coisa empírica? Que ela não é científica, está baseado no achismo. Então, você não pode estar baseado no achismo. Você tem que ter uma coisa real e científica. O erro do custo realizado decorre da tentativa de resolver situações passadas que sequer podem ser alteradas. Então, como é que você pode resolver uma coisa no passado que você já está no presente? O passado só serve de controle para que aquilo não aconteça para frente. Agora, a gente também tem as boas decisões.
O que são as boas decisões? Quais são as características das boas decisões? O enfoque no que é importante. Qual é a causa raiz do problema? O que é mais importante? Qual é a causa raiz? Ser lógico e congruente. Isso é apropriado ao fim que se propõe. O que é ser lógico? Seguir um raciocínio, seguir uma linha de raciocínio para que você obtenha um resultado, pelo menos, médio. Utiliza a informação pertinente. A gente tem que utilizar a informação pertinente. O que é a informação pertinente? É que está ligado diretamente ao problema. E o último, é simples, confiável, flexível e fácil de implementar. As soluções têm que ser simples, confiáveis e fáceis de implementar. E aí, termina esse capítulo 3. No final desse capítulo 3, você tem mais 3 perguntas para você responder. Na próxima semana, eu mando mais uma videoaula. Então, meus alunos, o mais importante agora é ficar em casa, se precavendo, porque a coisa é grave. E vocês são muito importantes para a nossa instituição. Vocês vão fazer a diferença no nosso trabalho quando vocês chegarem lá fora e estiverem informados. Boa noite e até a próxima aula.